Bom dia, amadas, graça e paz a vocês. Hoje nós vamos para a nossa segunda semana, onde o tema principal é Onde estão suas raízes? E a nossa lição hoje, 8, ela fala a essência perdida. Apocalipse 2, 4 e 5. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Voltar atrás é difícil, isso porque costumamos associar essa decisão a um retrocesso, pelo menos sob a ótica humana. Pela perspectiva do céu, você sai ganhando quando volta atrás, significa corrigir o rumo. O texto de Apocalipse nos lembra que algo se perdeu durante o trajeto, e para resgatar essa essência, uma essência perdida, precisaremos empreender o caminho de volta. Observe, no entanto, que não estamos falando de correr para recuperar o tempo perdido. A questão não é a velocidade, né? Então, o Senhor vai falar sobre essa raiz da gente ter perdido a nossa essência. E qual será a essência que ele quer nos falar hoje? Né? Para minha vida é uma essência, para a sua vida é a outra essência. E fala que nós não devemos sair na disparada, não adianta correr. Voltar, né, aquilo lá, falar assim, olha, aconteceu isso no passado, agora eu tenho que correr, agora eu tenho que sair correndo. Não adianta. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Se a gente não seguir os passos dele não adianta a gente sair na correria, né? Muitas de vocês já me ouviram falar isso, porque Deus fala muito ao meu coração nessa situação, né? O Senhor, ele nos dá uma mesa, nos dá um banquete cheio de comida, de coisas boas, né? E o que a gente costuma fazer? Sentar naquela mesa, dar uma garfada e sair correndo. Peraí, já sei, entendi tudo que o Senhor falou. E não, o Senhor tem tanta coisa para nos falar, né? Às vezes, quantas vezes eu fiz isso, né? Eu saí correndo no primeiro momento, na primeira palavra do Senhor, né? E quando eu me vi pelo caminho, eu falei, ops, falta alguma coisa. E aí retrocedi. E aí o Senhor falou: olha, eu tinha mais para te falar. Por que você saiu correndo daquele jeito? Tenho mais para te falar. Senta aqui, fica comigo, que eu vou te mostrar o próximo passo, né? Qual é a essência de tudo, né? Tudo que o Senhor faz, o propósito que Ele tem nas nossas vidas, existe uma essência, um porquê dele estar fazendo aquilo, né? Então que a gente possa permanecer, né, na presença do Senhor até Ele nos mostrar, porque Ele quer mostrar para mim, Ele quer mostrar para você qual raiz na sua essência que Ele quer tratar nesse dia. O que você costuma fazer quando perde algo dentro de casa? Certa vez Jesus contou a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. Talvez eu e você disséssemos: tudo bem, ainda tenho 9, não vou despender tempo procurando apenas uma. Mas a mulher da narrativa deixou de lado todas as outras tarefas para procurar aquela moeda, porque para ela era essencial, né? Então, o que tem sido essencial na minha vida? Se o Senhor fala que maior do que todos os dons, do que todas as coisas é o amor, será que eu tenho feito tudo em amor? Né? Isso é essencial, estar isso dentro de nós é essencial. Então, se a gente começa a perder o amor, e aí? Começa a perder a essência do Senhor. Se eu começo a perder a obediência pelo Senhor, isso só vai trazer maldição sobre a minha vida. Então, o que é a essência? Qual é a essência que nós temos perdido? Né? A essência de sermos auxiliadora dentro da nossa casa, isso já não acontece mais, não quero mais saber disso, não quero mais cuidar do meu esposo como eu deveria cuidar, dos meus filhos, né? Ah, eles fazem tanta bagunça, tô tão atribulada, minha cabeça tá tão cheia, mas eu fui chamada a ser mãe, né? Quantas mulheres são estéreis, não têm filhos, né? Então, é muita coisa para a gente pensar qual é a essência. Se a gente está tão fora do rumo, né, não consegue se achar, é porque alguma raiz, uma raiz essencial está faltando em nós. Acredito muito que essa história seja uma analogia não ao dinheiro em si, mas ao que tem valor e que necessita ser protegido. Quando perdemos algo que faz parte da nossa essência, precisamos voltar para recuperá-lo, né? Se o Senhor fala nessa passagem, volta, lembra-te e lembra-te de onde caíste, é porque Ele sabe que em algum momento da nossa vida a gente vai cair, né? E Ele fala, lembra-te. Ele só não fala, ó, segue em frente e vai embora. Não, lembra.
Olha, eu caí por causa disso, houve essa situação, eu pensei isso, e foi por isso que eu caí. E eu não quero mais cair na mesma situação, né? Ao se comparar com outras pessoas, você talvez tenha se dado conta de que perdeu a própria essência, ou em outros termos, a singularidade que Deus pôs dentro de você. Cada uma de nós somos únicas diante do Senhor, né? Não adianta a gente querer ser igual a outras pessoas. Não adianta, somos únicas diante do Senhor. E isso é tão maravilhoso, né? É cada peculiaridade que nós temos, o jeito de falar, o jeito de se portar, né? Às vezes pessoas mais sérias, às vezes pessoas, né, mais agitadas, às vezes pessoas que brincam, né? Às vezes que falam mais pausadamente. Então, cada uma de nós temos um jeito singular diante do Senhor e foi Ele que nos fez, né? Não posso olhar para a vida de vocês ou vocês olharem para a minha vida e falar assim, por exemplo, vamos usar eu como exemplo. Nossa, a André é tão espeloteada, meu Deus do céu, né? Por que que ela corre sempre desse jeito, tá desse jeito? Né? Eu aprendi muito com isso, né? Na minha essência, eu fui buscar ao Senhor e falar: Senhor, eu não quero ser atribulada, nem fazer esses corres que eu faço simplesmente na correria, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, né? E por um bom tempo eu falei: Senhor, eu não gostaria de ministrar, Senhor, porque assim, às vezes, né, o jeito que eu falo, às vezes pode ser mal interpretado, né? Aí o Senhor falou assim: olha, quem te gerou fui eu. Eu te gerei do jeito que você é. Você só tem que pedir a mim que eu tenha o controle sobre a sua vida, que seja eu a dominar a sua vida. E o resto faço eu, não você. Então você só obedeça, né? E quando eu entendi isso, eu falei: Amém, Senhor, né? Então hoje, todas as vezes antes de ministrar, de aconselhar alguém, de estar junto, eu falo: Senhor, que a minha boca seja a boca do Senhor, que o Senhor use conforme o teu querer e conforme a tua vontade, né? Quem sou eu para julgar a minha irmã, para falar: olha, por que essa irmã não muda nisso? Né, que nem a Nathalie foi lá ministrar, ela falou: olha, eu sou do reteté, eu sou mais assim, cheia, né, gesticulo muito. E aí, essa é ela na presença de Deus, né? Quem somos nós para julgar, né? Sendo que Jesus é o único juiz, né? Então vamos, né, olhar para a nossa essência e falar: o que vem do Senhor, Pai, o que vem do Senhor que permaneça. Talvez por ter vergonha de expressar quem é agora, você esteja vivendo com máscaras. Então precisa se lembrar de onde caiu e traçar o curso para resgatar a sua dracma perdida, como fez a personagem da parábola. Que atitudes essa mulher teve para resgatar o que havia perdido? Primeiro, ela começou procurando dentro de casa, ou seja, onde suas raízes estavam fincadas. Então, às vezes, a gente quer procurar no outro. Por que está acontecendo comigo? Por que, que o outro não para de fazer isso comigo? Né? Enquanto a raiz está dentro de nós, não está no outro. O outro, o Senhor vai tratar e vai fazer como Ele bem quiser. Agora, e a minha raiz? Por que que eu tô tendo esse sentimento, essa coisa tão ruim dentro de mim, né? Parece que sempre é a mesma coisa. Por quê? Porque é dentro de mim, não é dentro do outro. Vamos parar de achar que as nossas frustrações, as nossas dificuldades estão no outro. E às vezes até pensar: quando o outro parar de fazer isso, oh, aleluia, aí vai ter a minha paz. Não, porque nós, é eu, é você, que temos que mudar de dentro para fora, tirar raízes que estão atrapalhando o nosso crescimento diante de Deus. Se você perdeu a sua essência, saiba que isso aconteceu dentro de casa, nas suas raízes. Hoje sinto o Senhor lhe dizer: volte para as suas raízes, se quiser recuperar o que perdeu. Né? Então, como nosso Deus é lindo, como nosso Deus é um Pai amoroso, que não nos dá nada daquilo que vai nos fazer mal. Se Ele está falando que quer trabalhar nas nossas raízes, vamos entregar para Ele. Né? Não vamos ficar orgulhosa ou se achando uma mulher maravilha.
né? Ah, eu nunca tive que correr atrás de ninguém, de contar nada para ninguém, eu não preciso de ajuda de ninguém. Não, nós não precisamos ser isso. Isso é o que o mundo dita, né? Essas regras. Mulher maravilhosa, que tudo pode, que tudo compra, que tudo faz, que não é dominada pelo seu marido, né? Isso é o que o mundo prega. E o Senhor fala: não, volta à sua essência. Qual é a nossa primeira essência? Primeira essência de todas é, em primeiro lugar, saber que somos filhas, filhas de Deus. Isso Ele nos deu por herança. Segundo passo, nós que já somos casadas, a nossa essência é ser auxiliadora do nosso esposo. E por aí vai, né? Só vai crescendo, né? Mas são essências que vêm do Senhor e Ele vai nos moldando, né? Que a gente possa voltar ao nosso primeiro amor e pensar, né? Quando eu me converti, o que eu tinha no meu coração? O que Deus jogou ali? Qual foi a essência? Qual o primeiro momento que eu tive com Deus? Qual foi os pensamentos? Quando eu me batizei, né? O que Deus falava tão audível, tão claramente ao meu coração e que hoje Deus não consegue falar, porque a essência do meu coração está dura, está ressecada e Ele não consegue falar. Em seguida, a mulher acendeu a candeia. Muito possivelmente você sabe o que significa dar uma topada em alguma coisa numa sala escura por não achar o interruptor. Nenhuma busca deve ser empreendida às escuras, porque além de a pessoa não encontrar nada, ainda corre o risco de se perder ou se machucar. Quem sabe você se sinta sem direção ou mesmo ferida por não ter acendido a candeia. Pecados não confessados, segredos que nunca dividiu com ninguém, mentiras que soam como verdades. Caso não acenda a candeia, continuará no escuro. E qual que é a luz? A nossa luz que me guia? É a palavra do Senhor. Então, se eu não acendo essa luz na minha vida, para que o Senhor revele aquilo que está em oculto nas minhas raízes, eu não vou conseguir fazer com que essas raízes sejam curadas, né? E aqui ele fala, olha, de pecados não confessados, né? E o Senhor fala assim, olha, se nós confessamos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, vamos olhar para nós mesmos e falar, Senhor, será que eu tenho uma essência de inveja, eu tenho uma essência de fofoca, uma essência de mentira, uma essência de me gabar por coisas. Qual é a essência, Senhor? Eu quero confessar esse pecado para o Senhor. Né? Eu tenho, a palavra do Senhor fala, se os meus olhos são maus, todo o meu corpo é mau. Né? Então, Senhor, estou te confessando, os meus olhos são maus, Senhor, muda isso na minha vida, Pai. Não quero mais ter essa raiz, não quero olhar para a vida das outras pessoas e ter meus achômetros, eu quero olhar com os teus olhos. Por não ter acendido, deixa eu ver, aqui, segredos que nunca dividiu com ninguém. Então, às vezes, a gente precisa contar coisas do nosso íntimo para as pessoas certas, porque o Senhor fala que quando nós contamos pecados a pessoas, nós somos curadas. São pessoas certas. Não é para todo mundo que a gente vai contar, não, de maneira alguma. Né? Que você possa pedir, falar, Senhor, para quem eu posso contar isso? Para quem, Senhor? Para que eu seja curada? Não faça nada até que Deus lhe fale. Mentiras que soam como verdades, né? Conta tanto a mesma mentira, conta, que aquilo uma hora soa como verdade. Não é. A verdade é que precisamos de pessoas de confiança com as quais possamos nos abrir. A recomendação bíblica é: confessem os seus pecados, que está em Tiago 5,16, aperte o interruptor. Não, eu pulei, deixa eu voltar aqui. A recomendação bíblica é: confessem os seus pecados uns aos outros, não para serem perdoados, mas para serem curados, né? É o que eu acabei de falar aqui. Se a gente tem um pecado que não cura, vamos confessar para o nosso irmão, porque Deus prometeu que Ele vai nos curar se acontecer isso. Por quê? Porque quando nós tivermos uma pessoa que nós confessamos o nosso pecado, o que essa pessoa? Porque ela é íntegra, né? Ela é segundo o coração de Deus, nós confiamos nela, uma pessoa confiável de Deus. O que ela vai fazer? De vez em quando ela vai falar, olha, viu, como que tá aquela situação com você?
E essa pessoa não vai só te perguntar, ela vai ser intercessora pela sua vida, né? Levando diante de Deus a cada manhã, a cada dia. Olha, Senhor, lembra, Senhor, da minha irmã, guarda ela nesse dia, Pai, que ela não caia mais nesse pecado, Senhor. Né? Nós vamos ter uma amiga do nosso lado. É isso que nós precisamos ter. Pessoas que possamos confessar os nossos pecados, porque a gente se acha tão santa, né? Que não tem mais que confessar pecado nenhum. E aonde isso, né? A gente só vai se enchendo de cargas pesadas. Aperte o interruptor para que a luz irradie e então começará a encontrar o que estava perdido no seu interior. O inimigo da nossa alma se aproveita dos lugares escuros para nos roubar. No entanto, no momento em que você acender a luz, a escuridão será dissipada e já não haverá mais espaço para ela. Então, assim, a sua casa, que é o seu interior, desfrutará de transparência, verdade e luz. Olha o que a palavra do Senhor pode fazer com a nossa vida: trazer luz aonde tem trevas ainda. Tem trevas? Tem trevas ainda na nossa vida. Vai ter até a volta de Jesus Cristo, até nós irmos para Ele. Coisas ocultas, escuras ali, pequenininhas ou grandes, onde o Senhor vai ter que tratar conosco. Né? Por quê? Porque nós somos carne. Temos, né, essa carne pecaminosa. Então vamos ter que colocar a luz do Senhor em todo o tempo. E quando a gente faz isso constantemente, não vai sobrecarregando, não vai se enchendo, né? Então vamos vigiar. Depois de acender a luz, a mulher pegou uma vassoura e começou a limpar a casa. Como em qualquer faxina, acabamos encontrando até mesmo o que muitas vezes nem, não estávamos procurando, né? Olha como Deus é bom, Ele vai nos dar algo mais ainda do que nós estávamos pedindo para Ele, né? Por exemplo, se queremos nos arrepender e pedir perdão, né, por mentiras, o que o Senhor vai nos trazer? Mais alguma coisa, ó, você está pedindo perdão por mentira, mas pede perdão também pela fofoca, né? Ao primeiro momento fala, nossa, Senhor, eu estava pedindo uma coisa, o Senhor já vem e me traz outra, mas Deus é Pai, é tão amoroso, Ele fala, ó, já que está fazendo a faxina, vamos fazer uma faxina geral. Eu faço isso em casa 2 vezes por ano, né? Eu desmonto totalmente a minha casa, desmonto tudo, tudo que vocês imaginarem, né? Porque aqui é sítio, tem umidade, né? Porque tem muita árvore na lateral. Então eu desmonto tudo, gente. Daí às vezes eu falo com a irmã, eu falo, ó, tô desmontando minha casa. E elas falam, mas o que você tá fazendo? Porque eu quero fazer uma faxina geral, né? E tem coisas na nossa vida que já não nos servem mais, né? A gente pode falar muito isso sobre roupa, né? Então, esses tempos atrás eu falei com a pastora Mônica sobre isso, né? Eu falei para ela assim, olha, daqui para frente, né? Vamos ver, né? Se a gente acha roupas para 50 a mais. Por quê? Já tenho mais de 50 anos. Por quê? Porque aquelas roupas que eu usava antes não me cabem mais. Não só por conta do peso, né? Lógico que eu não peso mais do que eu pesava, né? Mas isso não faz diferença para mim hoje. Mas o que faz diferença é aquilo me vestir bem, do jeito que eu gosto, né? E a pastora Mônica falou assim: olha, o que você não pode perder é a sua essência, né? É a sua característica. Isso você não pode perder. Então, isso só traz paz, né? Por quê? Eu não vou usar mais com aquelas roupas que não me cabiam, não me cabem mais, que são roupas de mulheres mais jovens, né? Que antes cabiam sim, que ficavam bonitas sim, mas que hoje já não me fazem diferença, não me cabem mais. Hoje eu quero um estilo de vida diferente, né? E assim, é isso que o Senhor quer na nossa vida. Tem coisas que não nos cabem mais, já deu o tempo disso, né? Vamos partir para o novo caminho. Quantas vezes limpamos um cômodo ou uma gaveta e achamos que já havíamos descartado? Além disso, quando nos propomos a limpar algum lugar, nós nos deparamos com objetos, caixas e papéis que devem ser jogados fora, não é verdade? A gente limpa, cada vez que eu faço a limpa aqui em casa, parece que sai um caminhão, né? E eu não sei de onde vem tanta coisa, né? Mas é assim com a nossa vida espiritual também. A gente precisa fazer essa faxina, essa limpa total e falar: Tó, Senhor, leva tudo embora e queima em nome de Jesus. Nessa varredura interior, certamente você perceberá pensamentos, sentimentos e conflitos não resolvidos que se acumularam com o tempo, né? Aí é que tá, não vamos deixar se acumular, não vamos não.
porque isso só vai trazer peso, né? Só vai nos desviar do verdadeiro foco que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Deixa Ele podar a raiz, deixa Ele cortar, deixa Ele jogar fora o que é necessário para trazer o novo para as nossas vidas. Amém? Entre esses objetos pode haver algo que tenha sido bom em outra época, mas que nesse momento está fora de contexto e não se encaixa na sua estação mais. Olha só, né? Acabamos de falar da roupa. Então, tem coisas que não se encaixam mais na nossa vida. Era só para aquele tempo, o Senhor usou naquele tempo, para a honra e glória do nome dele. E agora ele quer usar outro jeito de ser. Ele mudou. Mas, senhor, há 7, 8 anos atrás, o senhor falou que devia ir para esse caminho, agora o senhor está mudando de novo? Quem sou eu para perguntar isso para Deus? Ele é soberano, ele é nosso mestre, é nosso papai. Livre-se disso também livre-se disso também e aprenda que nem todo lixo é ruim em si mesmo. O importante nessa busca, portanto, é saber discernir que há objetos para serem encontrados e outro para serem descartados, né? E olha que interessante, né? A nossa irmã Alessandra postou aí, né, que ela estava revirando as gavetas e ela achou, né, esses objetos aí, né? Então veja só, ela achou objetos que fazem com que ela fique feliz, ela se alegre do que ela viveu naquela época. Por quê? Porque foi algo essencial colocado dentro do coraçãozinho dela e que foi gerado para a glória de Deus. Então, olha só que como Deus é interessante, Deus é dinâmico e Deus vem falando coisas ao nosso coração tão óbvias, né? E no nosso dia a dia, né? Como isso é precioso. Cada manhã ou cada tarde, né? Que a gente posta as coisas no grupo e a gente vai fazer o nosso livro, a gente vai ler, ouvir o vídeo, né? E gravar esse vídeo. Gente, como Deus é maravilhoso, como Ele tem falado todos os dias conosco, né? O que uma fala aqui, uma que aposta ali, é um louvor, né? É o livro. Então é bom demais, gente. É bom demais que a gente não perca esse relacionamento com Deus e que Ele possa, assim, tratar as nossas raízes no mais profundo para que lance fora aquilo que não está trazendo vida na nossa vida. Amém? Por fim, a mulher encontrou a moeda. Que sensação de alívio é achar algo que considerávamos perdido. A nossa heroína toma a moeda na mão, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Consigo facilmente compreender essa reação, afinal, a perda da essência também significa a perda da alegria e da celebração, né? A gente perde, né, o motivo de dar risada por nada, né? Por que a gente fala assim, nossa, esses jovens, pelo amor de Deus, rei por tudo, né? Parece que a gente perdeu essa essência, né? De dar risada, de se alegrar, de brincar com a outra, né? É tão gostoso isso, né? De celebrar quando a outra irmã vem contar algo para você, você celebrar aquilo que aconteceu na vida dela, porque é precioso demais. Ou então a gente vai pegar o pensamento e falar assim, Senhor, por que acontece com ela, não acontece comigo? Não, mas ali no passado acontecia comigo, Senhor. O que está acontecendo? Né, tem algo errado, ela está espeloteada demais, ela está falando demais. Vamos nos conter aí, né? Olha só, o que a gente pode entregar para o Senhor? A essência de amor, de compartilhar, né? De celebrar junto com o outro. Ou eu posso começar a murmurar. A raiz da murmuração. Quando, porém, reavemos a nossa singularidade, almejamos dividir essa vitória com as pessoas mais próximas, né? E quantas vezes a gente vai contar a vitória que a gente teve para outra pessoa e a outra pessoa não faz nem conta, né? Isso também a gente tem que perguntar, Senhor, para quem que eu conto as minhas vitórias? Em contrapartida, essa história nos revela mais um ponto importante. A mulher não chamou as amigas para ajudá-la, porque há processos que cada uma de nós precisa atravessar sozinha. Então, a um determinado ponto, o Senhor fala: tem pecado? Vai, confessa para outro. Mas está passando por um processo que eu estou fazendo você passar para que você cresça.
Não saia falando para todo mundo. Ninguém está no mesmo tempo que você, ninguém está no mesmo tempo que eu. Eu estou passando por um processo com o Senhor, a outra irmã em outro processo, né? Isso pode conduzir a atrito, pode conduzir aqueles fios, sabe, os choque louco, que quando encosta um fio no outro que não deve, é negativo com positivo, dá atrito. Então não vamos sair contando para todo mundo os processos que o Senhor está fazendo em nós, né? Por quê? Porque eu e Deus, né? Com Deus não há julgamento, com Deus só há amor, a restauração, a vida nova. Nessa busca, você será a protagonista, e quando finalmente encontrar o que estava procurando, será o momento de celebrar e dizer: alegre-se comigo, né? Então vamos procurar, Senhor, por que hoje eu estou triste? Senhor, por que hoje eu estou tendo esse sentimento de raiva, de ira, sentimento de inveja, sentimento de que eu não quero liberar perdão para ninguém, sentimento de que eu sou o que sou e acabou, sentimento de que, deixa como tá para ver como é que fica. Não, vamos buscar, Senhor, por que eu estou me sentindo assim, Senhor? Me mostra, revela a tua luz, Senhor, para que eu seja curada pelo Senhor, eu seja perdoada, Senhor, mas que eu seja curada, porque eu não quero mais viver assim, porque de tempos em tempos essa rota volta e eu não quero mais isso, Senhor. Eu quero viver o teu novo, Senhor. Eu quero florescer para o Senhor, eu quero frutificar para o Senhor, Pai. Eu quero o teu novo, Senhor. Eu quero tomar minha cruz diariamente, Senhor. Eu quero seguir o Senhor, Pai. Seguir os teus passos. Meu desejo é que você não apenas reencontre a sua essência e singularidade, mas também tenha com o que celebrar. Então, que a gente possa, sim, se colocar diante do Senhor, encontrar aquilo que só Ele pode trazer luz, né, aos nossos corações, que são enganosos, mas que Ele pode trazer vida novamente, possa restaurar e fazer com que a gente celebre. Eu espero que no final do ano, quando nós fizermos o encerramento do nosso encontro de mulheres, em cima desse tema, Mulheres Enraizadas, nós tenhamos muitos testemunhos para a honra e glória do nome do Senhor. E já falo desde já para vocês, não se envergonhem. Não deixe que Satanás venha trazer para vocês, não conta isso não, porque isso vai trazer vergonha para a sua vida. Nossa, mas você já caminha faz tanto tempo. Você é líder não sei do quê. Você, né, a sua esposa. Não, não vamos ter esse orgulho não. Vamos declarar, vamos testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque a nossa primeira essência, Senhor, ela foi colocada dentro de nós, Senhor, para que nós tivéssemos esse relacionamento íntimo com o Senhor, de pai, de filha, Senhor Deus. Isso foi destruído, foi roubado ali no Jardim do Éden, Senhor, pelo pecado, Senhor Deus. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua palavra, Pai, traga luz, Senhor, que nós possamos nos lembrar, Pai, de onde caímos, Senhor, quando tudo isso começou, em qual situação começou, Pai, para que isso que foi gerado dentro de nós, Senhor, que tem trazido só falta de paz, Senhor, só contenda, só discussão, Senhor, só ira, Senhor, só inveja, só falta de produção de frutos para o Senhor, Pai, que tudo isso a Tua luz venha acender, Senhor Deus, e venha mostrar, Senhor, para que nós possamos nos arrepender, primeiramente diante do Senhor, Pai, pedir perdão, Pai, para que o Senhor, como é fiel e justo, nos perdoe, Senhor, mas se houver necessidade, Senhor, de contar a alguém, Senhor, para que sejamos curadas, Senhor, que o Senhor nos mostre, Senhor, a pessoa correta que devemos fazer isso, Senhor Deus, e que possamos achar essa essência novamente, cada uma de nós, Senhor, sonhos, Senhor, desejos, trejeitos, modo de falar, Senhor Deus, modo de demonstrar carinho, Senhor Deus,
que foram apagados, Senhor, dentro de nós, o Senhor possa fazer com que seja restaurado, Senhor, a nossa essência no Senhor, Pai. Quem nós somos no Senhor, Pai, para que toda a honra e toda a glória seja dada ao teu santo nome, Pai. Nós já celebramos, Senhor, porque sabemos, Pai, cremos que grandes coisas o Senhor fará no nosso interior, na nossa casa interior, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Somos gratas a Ti, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigada por esse dia, Pai. Em nome de Jesus, amém.